Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu ia estar trazendo um outro tema de vídeo pra vocês, mas como eu acabei de chegar da pediatra, então tá me fresquinho na minha cabeça. Então eu vou trazer um tema pra vocês hoje sobre a amamentação, as dificuldades da amamentação, os mitos e as verdades que algumas pessoas falam, né, o que é cientificamente comprovado e o que não é. Se vocês me verem olhando um pouquinho pro lado é porque o Azaf tá aqui do meu lado, que eu acabei de dar mama pra ele tá no carrinho aqui resmungando. Então, quando eu tive o Sam há 13 anos atrás, eu queria amamentar. É muito bonito amamentar, a gente vê todo mundo amamentando, a gente vê aquelas fotos de mãe amamentando, comercial amamentando, aquelas cenas de novela amamentando, mas ninguém sabe a verdadeira realidade por trás da amamentação. Dói, machuca, os seios racham, e assim, é muito dolorido. Não são todas as mulheres que conseguem amamentar, né? E existe uma pressão muito grande da sociedade sobre a amamentação. Que a gente tem que amamentar, que a criança tem que viver no leite do peito até os 6 meses, nada mais do que isso. Mas não são todas que conseguem, né? A dor é muito, às vezes machuca, às vezes é pouco leite. Existe leite fraco? Não existe leite fraco. O leite materno nunca vai ser fraco. O leite materno é universal, foi Deus quem colocou, ele é perfeito. Ele é perfeito pro seu bebê. Cada mãe tem o leite perfeito pro seu bebê. A quantidade perfeita não existe. Por quê? Porque a quantidade vai vir da nossa alimentação. Então, o que aconteceu com o Sam? Eu tive ele há 13 anos atrás e eu queria muito amamentar. Só que os meus seios machucaram, sangraram muito, doeram muito. Então, eu não sabia o que fazer para poder sarar o meu seio. E foi onde eu entrei com a mamadeira, com ele com, acho que mais ou menos uns 8 dias de vida. Então, eu entrei com a mamadeira. Como a mamadeira é mais fácil, eles sugam mais fácil e o leite sai mais rápido, com o tempo eles vão largando o peito. Eles não têm mais o peito, porque o peito tem que se esforçar, tem que fazer força. A mandíbula tem que ter mais força para poder sugar ali o leite. E na mamadeira não, eles dão uma puxadinha, o leite começa a sair e para eles, né, é só felicidade. Então, com o meu peito muito machucado, eu acabei dando a mamadeira para ele e ele largou o peito. Quando eu engravidei do Azaf, agora 13 anos depois, eu comecei a fazer de tudo para os meus peitos não machucarem. Eu não lavava com sabonete a parte mais escura do seio, eu lavava com a bucha vegetal, procurei tomar sol, tudo que falavam que era bom para o seio não rachar, eu fiz. Só que quando ele nasceu, o bendito do seio rachou de novo, machucou de novo. E acabou que eu falei, não, dessa vez eu não vou desistir, dessa vez eu vou ser forte, dessa vez eu não vou cair na besteira de dar mamadeira pra ele. E a gente é instruído no hospital que é de 3 em 3 horas dar uma mamar pro bebê. Então, o que aconteceu? Durante 7 dias de vida dele, de 3 em 3 horas eu dava o peito pra ele. E ele acabou engordando 600 gramas em 6 dias. Então, assim, foi uma felicidade tremenda quando eu cheguei na pediatra e ela falou pra mim que ele tinha engordado essas 600 gramas, que no caso são 30 gramas por dia que a criança tem que engordar. E ele tinha engordado 600, então ele tinha engordado bem mais. Fiquei muito feliz pelo fato também de eu ser vegetariana, as pessoas falarem que, ai, o seu leite é fraco, ai, não tá sustentando. E o que mais a gente ouve as pessoas falar, essa criança tá com fome. A criança chora, ela tá com fome. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Só que o que aconteceu? Passando mais ou menos esses 7 dias, acabou, né, aquela regalia de você ter quem fizesse uma comida pra você, quem deixasse tudo prontinho pra você. Então, vem a fase da correria, onde a gente tem que, né, se desdobrar para poder comer, se desdobrar para cuidar do bebê. O bebê, ele demanda muito da gente, ele pede muita atenção. E mesmo que ele não pede, a gente tem que dar mais atenção. É um bebê, né, um recém-nascido, ele é muito novinho, é muito perigoso deixar sozinho. Então, a gente acaba ficando com o olho aberto e outro fechado. A gente dorme menos, então a gente fica mais cansada. Só que o que acontecia? Ele dormia muito. Ele dormia muito, e nisso de acordar ele de 3 em 3 horas, quando era pra acordar, até ele acordar, dava quase 4 horas. Então, vamos dizer assim, se ele dormia agora e eu fosse acordar ele daqui 3 horas, ele demorava quase 1 hora pra poder acordar. Então, nessa 1 hora já se passavam
4 horas. Então, ele tava mamando de 4 horas e meia. Quando eu fui no pediatra, depois desses 7 dias de vida, ela marcou uma consulta para depois de 10 dias, ele tava com 17 dias de vida e eu fui na consulta com a pediatra. Quando eu cheguei lá, a maior tristeza da minha vida. O meu filho só tinha engordado 30 gramas. Então, assim, quando ela falou pra mim assim, eu vou passar uma fórmula pra complementar, meu mundo desabou. Falei, não, eu não acredito. Não acredito que eu me esforcei tanto, eu não acredito que eu fiz de tudo e meu filho não ganhou peso, então é mito, é mentira. Isso que as pessoas falam que o leite materno é bom é mentira. Eu não vou acreditar nisso, e agora? Só que ao mesmo tempo, dentro de mim, o meu instinto de mãe tava falando pra mim que aquilo não era verdade. Que o meu leite estava sim sustentando o meu filho e que eu não iria dar fórmula pra ele. Eu ainda falei pra ela assim, doutora, eu não fui forte até aqui pra poder agora dar fórmula pra ele. Agora que meus peitos estão bons, agora que sararam, né, que não estão mais machucados, que eu tô conseguindo dar mama pra ele a todo momento sem chorar junto com ele, né? Falei, não quero dar fórmula pra ele. Aí ela falou pra mim assim, então vamos tentar durante 5 dias. Era um feriado, né? Então, no caso, eu teria que ir na outra semana, seriam 5 dias. Ela falou assim, então daqui 5 dias você vai vir e ele vai ter que ter engordado pelo menos 200 gramas. Se ele não engordar pelo menos 200 gramas, a gente vai entrar com a fórmula. Então, começou a minha saga. Vim pra casa muito triste. Falei pro meu marido o que tinha acontecido, né? Que ele só tinha engordado 30 gramas. E a gente começou a procurar todas as formas de fazer ele engordar. Só que o meu problema era, eu queria fazer ele engordar com o leite do peito. Eu não queria fazer ele engordar com a fórmula. Porque seria muito fácil eu dar a fórmula, qualquer criança engorda com a fórmula. Não, eu queria provar pro meu marido que seria o leite, não só pro meu marido, mas para outras pessoas também, que o leite do peito é um leite real, é um leite verdadeiro, é um leite que tem tudo que a criança precisa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a olhar que ele gorfava muito. Então, eu comecei a colocar em prática o quê? Em vez de eu dar mama pra ele a cada 3 horas, né, que é o recomendado pelos médicos, eu falei, não, eu vou dar mamar pra ele a cada 2 horas. 2 horas e meia, 1 hora e meia. Por quê? Ele vai mamar menos, porque ele vai ter menos fome. E com isso ele vai gorfar menos. E essa foi a minha ideia. Com isso, o que eu fiz? Fui colocando essa minha decisão em prática. Então, quando dava mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas que ele tava dormindo, eu já começava a acordar ele. Acordava ele, dava mamar pra ele. Fazia ele rotar. Colocava ele deitadinho, mais inclinadinho, assim, mais levantadinho, pra não ficar tão deitado, pra poder não gorfar tanto. E com isso eu esperava, né, que fosse dar resultado. E foi passando os dias. Outra coisa, comecei a beber muita água mesmo. Comecei a pesquisar alimentos que aumentassem o meu leite, né, como castanha, aveia, suco de beterraba. Porque assim, o leite ele não é fraco, mas ele é pouco leite se você não se alimentar bem. Então, o pouco leite, ele tem nutrientes, só que ele é pouco. É como se você, vamos dizer assim, é como se você comesse um prato de arroz e feijão, ele vai te sustentar. Só que depende da quantidade que você vai colocar, não vai te sustentar. Se você colocar somente uma concha de feijão, uma concha de arroz, não vai te sustentar. E era o que estava acontecendo com meu filho, ele precisava de mais conchas de leite, vamos dizer assim. Então, eu comecei a beber muita água, comecei a me alimentar mais, comer mais frutas, tomar café da manhã, coisa que eu tinha parado de fazer um pouco por causa da correria, né? Às vezes eu acordava, comia uma frutinha e depois só ia almoçar, não tinha horário pra almoçar. Então, eu comecei a regrar os meus horários de tomar café da manhã, beber bastante água e almoçar, começar a comer coisas mais saudáveis pra poder ver se a produção do leite aumentava. Então, foi o que eu fui fazendo. E com isso, depois desses 5 dias, eu levei ele na pediatra. E ele tinha engordado ele tinha engordado 320 gramas. Então, ele tinha que engordar 250, ele tinha engordado 320.
E ela perguntou pra mim o que eu tinha feito. E eu falei pra ela que eu tinha procurado todas as formas de amamentar ele, diminuindo o horário, fazendo com que ele mamasse mais, em menos tempo, e tinha dado esse resultado. Então, assim, aí passou o tempo, meu marido comprou a fórmula, nós compramos a fórmula, e decidimos dar pra ele uma mamadeira de 90 ml toda noite. Então, ele ter ido para 120 ml, né? Porque ele já vai completar 2 meses agora no mês de dezembro, ele completa 2 meses. Então, já era para ele poder ir para 120 ml, só que eu não queria. Eu queria o leite materno. E o que aconteceu? Quando foi hoje, a gente foi na consulta da pediatra e ele engordou 550 gramas. Então, assim, eu perguntei pra ela se era pra mim dar mais do que uma mamadeira por dia pra ele. Ela falou assim que não, que tá ótimo. Ele está sorrindo ali no carrinho. Tá sorrindo pra mãe, amor? Tá sorrindo pra mamãe? Então, assim, ela disse que tá ótimo, que não precisa dar mais do que uma mamadeira, porque o que eu tô fazendo tá muito bom, o peso dele tá excelente, o tamanho dele tá excelente. Então, assim, ninguém é menos mãe por dar uma fórmula ao filho. Assim como ninguém é menos mãe por ter um parto cesárea. A sociedade, ela cobra muito de nós mãe. A gente já tem uma carga muito grande em cima da gente quando a gente se torna mãe. É noites acordadas, é cansaço. São coisas que só nós mãe conseguimos fazer pelos nossos filhos. Então, assim, por mais que a gente tenha o pai do lado, tem coisas que só a mãe consegue fazer pelo filho. E a sociedade acaba cobrando muito. Cobra que a gente tem que ser uma mãe perfeita, cobra que a gente tem que dar uma educação perfeita, cobra que a gente tem que dar uma alimentação perfeita. Tudo tem que ser perfeito, nada pode falhar, nada pode errar. Então, assim, pra você que tá dando fórmula, você não é menos mãe por causa disso. Ninguém sabe as dificuldades que uma mãe passa na hora de amamentar. Ninguém sabe a dor. É uma dor horrível, é tremendo. Eu lembro que do Sam, quando dava mamar pra ele chorava no meu peito e eu chorava por ele estar no meu peito. Eu lembro que quando chegava o horário dele mamar, eu ficava pensando assim, meu Deus, eu tenho que tirar o peito pra fora. E agora? Vai doer muito. E eu lembro que era ele pegando no meu peito e eu batendo os pés porque doía muito e eu dava mamar pra ele chorando. E a minha alternativa foi a mamadeira. Porque na época eu não aguentei. Mas isso não quer dizer que eu fui menos mãe. E hoje, foi algo que eu determinei dentro de mim. Eu falei, não, eu vou dar mamãe. Eu lutei. Foi doído? Foi doído. Vou dizer pra vocês que eu contava os dias. Contava os dias pra esse peito parar de doer. Contava os dias pra esse peito melhorar. E foram 15 dias doído. Assim, ele não chegou a sangrar, como o do Sam, porque no do Sam sangrou muito, machucou muito. Ele não chegou a sangrar, mas ele chegou a ficar bem machucado, a ficar bem dolorido. Então, assim, o que eu fiz? Eu passava o próprio leite do peito mesmo. Quando não tinha ninguém em casa, eu procurava ficar ao máximo com os peitos expostos mesmo, pra poder secar o leite, pra poder até mesmo secar o peito, porque quando o leite da gente vem, né, depois dos 3 dias que a gente ganha neném que o leite vem, o que acontece? Ele vaza muito, né, porque até o seu organismo se adequar ao bebê, saber o tempo de mamada do bebê, ele vai vazar muito. Então, eu procurava não ficar muito de absorvente, de seio, não procurava não ficar muito com pano no seio. Por quê? O pano no seio, ele fica com a umidade no bico, então impede, né, que cicatrize mais rápido. Então, eu usei 2 pomadas, né, que eu ganhei na maternidade, eu vou mostrar pra vocês. Eu usei essas 2 pomadas, ó. Essa Milar. E essa de lanolina. Foram as 2 pomadas que eu usei. Então, assim, eu passava ela, tirava, né? Na hora de amamentar, eu tirava com algodão com água e dava pra ele. Falam que pode dar, né? O peito mesmo com a pomada. Mas eu não dava, eu tirava. E eu sempre deixava assim exposto, passava o próprio leite do peito,
Foi difícil? Foi, mas consegui. Consegui. Agora pegar ele, ele tá chorando. Que foi? Que foi? Então, assim, consegui. E hoje eu fiquei muito feliz pelo que a pediatra me disse. Que ele evoluiu bem, que ele engordou bem. Então, assim, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta embaixo a sua experiência também de mãe. Deixe dicas pra mim para os próximos vídeos. Um beijo no coração de todas. Te espero no próximo vídeo.